eu trouxe duas informações de mercado, né? Primeiro que o Corinthians tentou o empréstimo do Gustavo Mantuan junto ao Zenit e não conseguiu, né? Não, o Corinthians não, que fase, né? Eu até achava que o Mantuan não consegue, que fazem. Exatamente, né? Com a situação que está lá na Rússia, o Mantuan usou as instalações do clube, queria voltar e mesmo assim o Corinthians não consegue. E aí o Corinthians também tentou, que me surpreendeu, mas né, chegou a notícia, até os colegas aí confirmaram a notícia, que o Corinthians tentou junto ao Shakhtar o empréstimo do meia Pedrinho, não é o Pedrinho do Zenit, é aquele Pedrinho lá atrás, que fez dupla com o Carlinhos naquela Copa São Paulo, enfim, o Pedrinho que foi vendido para o Benfica, esteve emprestado ao Atlético Mineiro, e o Corinthians também enfrenta dificuldades, porque o Shakhtar não quer emprestar, o Corinthians dá azar, né, o cara jogou titular ontem, foram 2 jogos na temporada, o primeiro começou como reserva, e ontem jogou como titular, e o Shakhtar não está muito interessado, ele renovou o contrato no ano passado, o contrato dele vai até o final de 2029. Informação que eu recebo, né, até para uma atualização, que eu não coloquei isso na minha coluna, acho que até citei em relação à dívida do Will Dantas, sim, o Corinthians tem com o Will Dantas. Mas o Corinthians estuda a questão daquela cláusula de guerra. Se o staff do Pedrinho... Michael, né? Com o Michael é assim também. Se o staff do Pedrinho estiver em concordância com o Corinthians para executar essa cláusula de guerra, o negócio talvez sairia. Mas eu já tenho informações do lado do Pedrinho que eles não querem fazer isso com o Shakhtar, porque renovaram, né, até 2029, enfim, questão de ética, né? Só que tem uma coisa, o Corinthians quer convencer o Will colocando a dívida do Will no negócio, diluindo essa dívida nas luvas do Pedrinho, para que o Will possa receber o que o Corinthians deve a ele. Se o empresário do Pedrinho, por exemplo, se agradar disso, ele pode, né, executar essa cláusula de guerra e aí o Pedrinho poderia vir ao Corinthians. Então existe, apesar de ser muito difícil tomar um não do Shakhtar, existe um outro caminho que o Corinthians está tomando agora para tentar o Pedrinho, mas para isso precisa convencer o Will Dantas, o staff do Pedrinho, a executar essa cláusula de guerra. E tem outra coisa também, né, que é uma questão que o Corinthians precisa avaliar, que o próprio staff do Pedrinho não sabe. Se quando o Pedrinho renovou no ano passado, a cláusula de guerra fica invalidada, enfim, não existe mais para o Pedrinho por conta da renovação no ano passado. Eles ainda não têm esse conhecimento da lei. Então, é um imbróglio aí envolvendo essa questão. Vitão, o que você acha desses 2 nomes, né? Nomes que parece que não, enfim, não vão vingar também mais, né? O Corinthians tem tentado muita gente. Pedrinho qual? Pedrinho e Mantuan. Mantuan, então vamos lá. Os dois, vou juntar os dois na mesma análise. Eu estava pensando hoje, sexta-feira, quando acabar essa live, eu vou pro samba. Estou pensando em usar o Estatuto da Guerra, viu? Que eu vou arrumar no samba, tentar uma ex da quarta série. Você tá sozinho ainda? Você quer voltar? Porque hoje é sexta-feira. Olha, até caiu a minha cadeira aqui, a hora que eu estava falando. É realmente algo... Olha, quebrou a cadeira, não vou ter que fazer a live abaixada. Que momento, diria o outro. Eu vou fazer live de guerra. Vai fazer a live de joelhos, de joelhos. Fazer a live de joelho. Assim, primeiro ajoelhado no milho ainda, né? Eu tenho dificuldade, confesso, com todo o respeito que eu tenho ao guerra, Vitão. Imaginar ele preocupado eticamente com a Rússia, assim, olha, vou com a Rússia, com a Ucrânia, com o Shakhtar. Eu tenho essa dificuldade de imaginar essa preocupação do Will ou do staff do Pedrinho. E sobre Pedrinho, por falar em ética, em pitch, que a gente falou, que eu lembro do Pedrinho que ele foi vendido como a maior da história e descobriram que o Ione Gonzalez vinha de contrapeso e diminuiu o valor. Viva a memória, vocês lembram disso aí? Teve isso naquela transação que foi algo realmente surreal. Só para ver que não foi hoje que começou o negócio de cartão corporativo, venda. Isso aí vem desde 1 de setembro essas ideias. Falou do Pedrinho, eu lembrei de Ione Gonzalez, que devia aumentar a venda, não diminuir, né? Porque ele era horroroso. Mas enfim. E sobre o Mantuan, que é um jogador da casa, ele, irmão dele criado, não faz nenhum sentido você vender alguém para fora e trazer e não conseguir. Né? Eu acho que o Corinthians não tem nenhum jogador de lado. No time do Corinthians atual, o Mantuan, quando saiu, seria útil no elenco, o Mantuan atual, sem saber as contas. Mas você deixar vazar que não consegue trazer o Mantuan nem com um time em guerra, é triste. Sobre o Pedrinho, teve seus momentos, né? O VAR estreou no Brasil, operando o Corinthians numa final contra o Cruzeiro, que ele fez um gol no meio da rua, inventaram uma falta do Jadson do outro lado, foi um gol do Pedrinho contra o Cruzeiro.
na final da Copa do Brasil 2018. Desde aquela época eu acho o VAR um lixo. Hoje está mais popular essa tese. Mas, assim, depois disso, ele não rendeu no Atlético, não rendeu fora, não rendeu em lugar nenhum. Então, assim, né? Como cantou Torinho Gerais, se a fila andar, né? A fila andou, né? Vamos para outro, né? O Romarinho já foi pro Vitória, pelo menos o Romarinho a gente não vai falar mais. Agora o Pedrinho, eu não traria, né? Eu não tenho sei lá, essa identificação com o passado que o Corinthians tem, essa tara com voltar ao tempo. E então eu acho eu não traria de jeito nenhum, não sei vocês. E o Corinthians fez muito isso. A cadeira não funcionou. E o Corinthians fez isso muito nos últimos anos, né? Maicon, Paulinho, enfim, foram diversos jogadores, Balbuena, Romero, e continua olhando para trás. Olívia, eu queria a sua colocação, se tiver alguma informação também, ou sua opinião em relação a esses dois jogadores. Ajudariam o Corinthians? Eu acho que o Mantuan ajudaria, porque o Mantuan é um jogador que ele atua em várias posições, né? Ele pode jogar aberto na direita, centralizado. Ele fez uma vez um falso 9 contra o Vasco São Januário, jogou de lateral direito com o Vitor Pereira. É jovem, eu acho que ajudaria. E eu tô tão carente, viu, Olívia? Tô tão carente que eu tô aceitando até o Pedrinho, viu? Aí a gente discorda, Samir. Ó, eu acho que o Mantuan. Lógico. De fato... Eu já critiquei muito o Pedrinho. É que o Corinthians precisa de elenco, né? Quarta-feira o Corinthians venceu o Ceará, mas não jogou nada. Então, e é isso, Samir. A gente volta para aquele ponto de ter uma pobreza, uma escassez de ideias dentro do elenco também, né? Porque não é só a falta de elenco, é a falta de estratégia, muitas vezes, é a falta de saber o que fazer, de leque. Então, assim, eu também não consigo olhar para esse elenco do Corinthians e falar assim, nossa, que elenco ruim. Talvez o problema não seja só jogador, talvez o problema também esteja do outro lado, né? E de fazer o jogador ir para campo, que é o caso dos problemas físicos. Pô, até quando a gente vai achar normal o jogador jogar um jogo, ter uma lesão muscular, jogar um jogo, ter que ir para o banco para jogar só 45 minutos? Eu não acho isso normal, eu não consigo achar isso normal. Então, também tem todos esses outros fatores. E aí, se a gente for falar sobre contratação, eu ainda acho que Mantuan é um bom nome nesse contexto do Corinthians. É um nome que pode fazer muita diferença, só que precisa medir, né? Precisa medir o peso do ouro, né? O peso do ouro é sempre muito doloroso. Hoje a gente teve mais uma notícia de atraso, né? No caso agora da CNRD, e que muito bem trouxe o Rodrigo Matos. Então, assim, o Corinthians vive uma crise e a gente está aqui falando de contratação. É importante pensar em contratação, mas vai conseguir concluir isso? É isso. A gente, assim, jogam para a torcida e vai, não sei o quê, e aí depois chega e breca, que foi o que disse o Dorival Júnior na última coletiva de imprensa dele. Aliás, também... ele já sabe o nome do presidente, Lívia? Você já falou para ele? Ele já sabe? Eu espero que saiba, né? Porque na hora ali teve uma falha no engano, né? Deu tela azul na mente do Dorival na hora dele poder citar, depois que falou, né? O presidente Augusto foi afastado, e aí agora quem tá aí no poder, né? Não sei o quê. Rolou uma tela azul no DJ. O que chateia realmente é isso, de joga para a torcida, o que a torcida acha, e depois o negócio não vai para frente. Então, essa também é uma situação. Você fica enchendo o torcedor de esperança com uma possibilidade que isso está acontecendo, tá, Samir? Você que está nesses bastidores aí, você sabe. Diretoria também joga para a torcida, ver o que a torcida acha. Pô, o Pedrinho de volta, será? O que seria? O que será que o torcedor acha disso? Não sei o quê. E depois não vai para frente nada disso. A gente vai ter que aguardar. Eu penso o seguinte, o Fabinho está tentando se virar, o que está acontecendo é isso, o Fabinho não discerniu ainda que o Corinthians não tem dinheiro. Então, esses movimentos de Pedrinho, de Mantuan, de Biel, o Elinho, o Fabinho está insistindo no Elinho.
né? A gente tem falado isso, né? Eu estive de primeira essa semana com o Hernan, a gente tem a mesma informação, ele está insistindo no Elinho. Será que ele não se tocou que o Corinthians não tem dinheiro e o Toluca pagou 15 milhões de dólares pelo Elinho? Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando você busca a informação do lado do CT, você descobre os nomes que o Corinthians está buscando. E às vezes a diretoria não sabe. Às vezes a parte de... diretoria, quando eu falo, no caso do departamento de futebol, né? Não, às vezes o Stabile, por exemplo, ele está esperando o Fabinho levar os nomes. O Fabinho faz as tentativas, né? E depois ela falar com o Stabile. Só que aí, o Stabile, eu fiz uma tentativa aqui, tá? 7 milhões de euros, beleza? Tá bom esse aqui? O Stabile fala, não, lógico que não tá bom. Então o Corinthians está com esse problema e para mim, Vitão, o Fabinho está derrapando no mercado da bola. Eu acho que o Corinthians deveria começar a olhar algum jogador de Série B, Série C, Série B da Argentina. Quantos jogadores às vezes se destacam que vieram... Cadê o trabalho de scout? Cadê o trabalho de scout de fazer o pensamento de atletas, de fazer essa separação do joio do trigo? Porque não tem dinheiro. Porque são sempre os mesmos nomes, e são nomes que é o que a Lívia falou, o torcedor fica esperando e nada acontece. Para que você insistir no Elinho? Essa semana ainda ele está insistindo no Elinho. O Toluca não vai emprestar o Elinho, ele fez gol no último final de semana. Então, assim, o Corinthians poderia olhar o mercado sul-africano, né? A gente viu o Mundial... Não, que eu lembro de Mark Frank Williams. Mas eu vi o Mundial de Clubes... Ali não sabe nem do que nós estamos falando, né? O camisa 5 do Al-Ahly da Tunísia, um baita de um jogador, enfim... são jogadores que custaram pouco, né? Às vezes a Europa faz isso. Então acho que o Fabinho tá derrapando, viu? Porque ele não tá entendendo. Ele acho que ele não discerniu ainda o que é Corinthians, porque o Corinthians vive um movimento político muito complicado. Eu acho que até o dia 9 nada vai sair, viu, ô Vitão? Tamo juntos, brinquei com a Lívia, que a Lívia é bem mais jovem que a gente, o torcedor que nos acompanha, Mark Frank Williams foi um atacante horroroso dos anos 90 do Corinthians, que veio da África do Sul, um sul-africano, numa época que tinha Marcos Alemão, enfim, uma época não tão profícua no esporte do Corinthians paulista. Sobre Fabinho Soldado, ainda não foi na gestão dele, eu acho que ainda era a gestão Rubão, quando chegou Pedro Henrique Cachaça, que após Augusto Melo dizer que não ia trazer ninguém com mais de 30 anos, né? E veio o Pedro Henrique Cachaça, que aliás o Corinthians fez um péssimo contato com o Ceará, podia testar e falar assim, é obrigado a entrar em campo ele e Pedro Raul, que prejudicou o desempenho do Corinthians, eles não entraram em campo. Agora, desde essa... Eu tô falando que o Fabinho Soldado chegou nesse período aí. Desde esse período, eu e mais uns 30 milhões de pessoas reclamam que o Corinthians não tem um ponta rápido. Já passou quantas janelas? Na do meio do ano, na do final do ano, e até agora nada. A lateral direita pagou no Mateuzinho como se ele fosse o Zé Maria ou o Idário. Não temos lateral. André Ramalho foi uma boa, eu elogiei, não conhecia do PSV e tal, só que assim, não tá jogando nada desde o ano passado. Então assim, quem não tá jogando nada desde o ano passado. Eu achei a ótima contratação do Carrijo. Eu não sei até que ponto é Fabinho Soldado, até que ponto é Ramon Dias, que era treinador dele no Al-Ahly, quem que fez a ponta. Então, assim... Ramon Dias. Ramon Dias Emiliano. Emiliano, aliás, eles se veem muito, o Carrijo e o Emiliano são parceiros. O Odeleri, que parecia uma boa contratação também, o cara que tá no banco do Bidu, eu tiro todos os elogios. Então, assim, o Corinthians está precisando de zagueiro, de lateral, e aí você falou um ponto. Quando você aposta no mercado de Série B, no mercado alternativo de África do Sul, Uruguai, você pode contratar 4, 5 e errar 3, acertar 1 ou 2, que o que você pagou, se paga. Um que você virou, você dispensa em 6 meses. Agora, quando você traz Coronado por 2 pau por mês, você traz jogadores caros que não rendem. Pedro Raul, para nem falar que não foi na gestão dele, né? Ainda era gestão Rubão. Mas, enfim, você não pode errar. Quando você não tem dinheiro... E algumas contratações que a gente fala assim, não tem cabimento, gente. Porque assim, paga-se numa certeza, valores de incerteza, e o trabalho é bom quando você consegue, com pouco dinheiro, ou com muito dinheiro, trazer o custo-benefício. Quando você paga acima do mercado alguma coisa que todo mundo já conhece, não precisa de scout, diretor, você precisa de autorização. Posso dar posso dar 6 milhões no mês? Pode. Eu contrato, me dá 6 milhões, isso aí, de novo, não é contratação. Isso é o filme dos anos 90. Demi Moore e Roberto Redford. Proposta decente. Quanto você quer, Demi? É tanto? Pronto. O que o Corinthians fez com o Memphis, não é uma negociação.
né? Não é uma negociação, 6 pau por mês. Então, o trabalho do Soldado foi muito elogiado, eu acho acima do tom. Ou, em comparação ao que o clube tinha, olhava para outros setores, ele parecia, talvez fosse, a melhor figura da gestão ali. Eu tenho bastante... Elogiei várias vezes, eu acho uma pessoa do grupo do Augusto que sempre trabalhou de forma séria, até agora não apareceu nada, se aparecer vou ficar surpreso, é o Cascone, me passa a melhor das impressões, me parece um cara sério, mas assim, no geral, no futebol, nas coisas, ele era o melhor do grupo, né? Mas assim, foi tratado como um grande acerto. As Augustetes do Twitter aí, que a Lívia é grande fã dessa turma, trata ele como um grande mito, tal. E eu não vejo assim. Eu não vejo Eu isso acho aí. que ele mais errou do que acertou, porque a lista de erros é grande, né? Tem Hector, Então, meu Deus, eu esqueci tem dele. Alex Santana, que foi um erro grotesco, porque teve que pagar, né, pelo Alex Santana. Enfim, teve o Charles, né, a própria renovação do empréstimo do Thales, queriam comprar o Thales. E a Assim, renovação do Fagner? a compra do Kaká, que foi de 4 milhões de euros, uma loucura, né? Olívia, já que a gente está falando de reforço, para a gente até encerrar esse assunto, eu queria que você explicasse essa questão do transfer ban. Eu queria que você explicasse o seguinte: o Corinthians corre o risco de sofrer o transfer ban, por quê? E se esse transfer ban já seria para essa janela, que aí lascou tudo, né, Lívia, se for isso. Gente. Ai, ai, ai. É isso. Eu tô já chegando num ponto que, assim, tem dias que eu não... O cérebro já não funciona mais, né? Então, dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais didática e, né, mastigar mais as informações. Primeiro, o que é CNRD? Para quem não sabe, é Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF. E o Corinthians tem parcelas a pagar da CNRD, né? Que são acordos firmados para resolver as dívidas, né? As dívidas do Corinthians, né? Já tem ali questão da centralização, né? Das dívidas, que é o RCE, e aí CNRD é totalmente ligado a dívidas de futebol. E aí tem uma parcela para pagar, e esse plano acho que vai 70, 80 milhões de reais, mais ou menos, né, no plano todo. E a primeira parcela venceu na última quinta-feira, ontem, de 4,2 milhões, não foi paga. E, gente, a gente está falando de 4,2 milhões, 4 milhões de reais, que é mais ou menos o que o Corinthians está devendo só de direito de imagem para o Memphis, né? Que sobrou, né, daqueles 5 e pouco que tinha que pagar. Pagou 1 milhão para o Premiação, né, Lívia? Memphis, Esses da 4 milhões premiação. premiação do Memphis. Do Isso, Paulo. premiação, perdão, isso mesmo. Então, assim, só o que está de premiação vencido para o Memphis é menos do que tem que pagar dessa primeira parcela do CNRD. E aí, o Corinthians agora está buscando recursos financeiros, tentando antecipar receita com parceiros, tenta antecipar 30 milhões de reais da LFU. Só que o que aconteceu? Durante a gestão Augusto, muitas dessas receitas já foram antecipadas, porque também não tinha caixa, né? O caixa do Corinthians vem nessa situação há bastante tempo, não é de agora. Então, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians pode não conseguir quitar, e tem ainda um prazo, né, de alguns dias aí para conseguir fazer esse pagamento. E aí, o problema é que essa questão do transfer ban, ela pode atingir o Corinthians por 6 meses, né? Então, assim, não dá para esperar, né? Seria para agora já. É aí que tá. Fica impedido de negociar. Já ficaria impedido de negociar. E também poderia atingir até a próxima janela. Então, assim, gente, é uma situação super delicada que o Corinthians vai ter que dar um jeito e conversando com pessoas da diretoria. É urgente, eles tratam isso como prioridade máxima, porque não dá para ter esse problema do transfer ban, além de todas as outras questões.